A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria estar com você aqui para compartilharmos essa palavra que vai marcar a sua vida. Hoje eu vou falar sobre desejos profundos. Aquilo que está no seu coração, aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, aquilo que você quer em Deus. São aqueles desejos que talvez por muito tempo você tem clamado ao Senhor. Eu quero dizer que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para operar milagres extraordinários na sua vida. Tenho certeza que Deus vai encher o seu coração de fé. Tenho certeza que Deus vai ministrar vida, graça, favor sobre a sua vida agora mesmo. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero declarar espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra. Enche-nos, capacita-nos, fala conosco. Nós queremos ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos compartilhar acerca da história de Ana. Uma mulher que perseverou, que permaneceu. Uma mulher que creu que Deus poderia fazer milagres. E está ali no livro de Samuel. Nós já estamos no livro de Samuel. Aleluia. E nós vamos seguir, com certeza, compartilhando toda a Bíblia. Mas essa história é uma história fascinante. De uma mulher que tinha um desejo profundo. E o desejo dela era ter um filho. Era o clamor da vida dela. E você sabe, a Bíblia diz que ela era estéril. Ela não poderia ter filho. Mas então, Deus opera o extraordinário. Deus pega aquilo que é incapaz, aquilo que não pode acontecer, aos olhos naturais, aos olhos humanos, e transforma e faz um milagre. E a Bíblia diz, então, ali já é a primeira história do livro de Samuel, e ali nos conta, então, que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina, então, lhe dava filhos, porém Ana não. E olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 1, versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desde a Penina. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Olha só, talvez você não entenda o motivo de Deus ao deixar assim, incapaz de ter filho, porque a Bíblia diz que Deus a permitiu ali, ou fez com que ela fosse estéril, né? Mas você sabe de uma coisa, Deus ele transforma a esterilidade em bênção. Às vezes Deus permite escassez, às vezes Deus permite falta, às vezes Deus permite situações nas nossas vidas para operar milagres. Então aqui era um desejo profundo que Ana tinha no coração de ter um filho, mas Deus então estava trabalhando na vida dela para fazer um milagre extraordinário. Então há situações que nós vivemos, que nós passamos, que Deus permite, escassez ou esterilidade em alguma área de nossas vidas, é porque lá na frente Deus sabe o que está para fazer. Existe então um caminho até esse milagre. Eu quero falar então sobre esse caminho de milagre. Esse caminho até alcançar aquilo que Deus mesmo colocou no seu coração. Um desejo profundo. Eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes não é simples esperarmos. Às vezes não é simples nós permanecermos, não é verdade? Diante de circunstâncias, diante daquilo que não muda. Então, por um lado há um desejo, por um lado há um querer muito grande, mas por outro lado não vemos saída, ou mais, por outro lado nós vemos às vezes pressões, incompreensões, perseguições por causa dos nossos desejos profundos. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, porque o Deus mesmo que plantou no seu coração esse desejo, esse anseio talvez por ter uma família, por ter um filho, por ter um ministério, por ter ali um trabalho, uma empresa, não sei o que Deus colocou no seu coração. Eu tenho certeza que Ele vai cumprir cada uma das suas promessas, ou cada um daquilo que Ele mesmo colocou no seu coração, esse desejo do coração, não é verdade? E aí nós vemos a primeira coisa aqui, que Ana foi provocada, né? A Bíblia diz lá no versículo 6, capítulo 1 de 1 Samuel, a sua rival a provocava excessivamente para irritar,
porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ou seja, muitas vezes o caminho do milagre é com lágrimas, é com choro. Talvez nesses dias você tenha chorado porque você quer muito ver algo acontecer. E às vezes se levantam pessoas que ainda vêm para provocar. Você acredita nesse Deus ainda? Você ainda está esperando por isso? E aí começa ainda a irritar. Mas deixa eu te dizer, todo caminho, toda estrada é um caminho de ida, mas também tem um caminho de volta. A Bíblia diz que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Isso é o que eu acredito. Eu acredito. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai trazer o fruto com alegria. O milagre vai ser uma mudança na sua vida, na sua história, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que às vezes situações ou pessoas te deixam triste, pessoas que não acreditam, ou pessoas que têm inveja de você, podem falar coisas para te abater, mas não pare, continue buscando em Deus. Por quê? Porque as suas lágrimas são sementes. Suas lágrimas estão regando um milagre que Deus quer fazer. Continue permanecendo no Senhor. Amém, Franciele? Continue crendo, continue no lugar, continue na posição que Deus tem para você, porque com certeza você vai receber. Depois nós vemos aqui que Eucana tentava ajudar, o marido tentava ajudar, né? Versículo 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Uau! Então, se por um lado se levanta pessoas com inveja e que tentam te irritar, mas também por outro levantam pessoas que querem ajudar. E Eucana via a tristeza e ele tentava de alguma forma ajudar, apesar que isso não adiantava muito, né? E ele procurava dar coisas a mais para suprir a falta do filho que ela não conseguia ter, não é verdade? E até ele fala assim: olha, eu não sou melhor do que 10 filhos. Em outras palavras, ele estava achando que estava tentando ajudar e tentando suprir a falta daquele desejo profundo que Ana tinha, mas Deus havia permitido e colocado, na verdade, esse desejo profundo no coração de Ana, porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia do milagre que ia acontecer. Ele sabia do que estava para acontecer ali na frente. E havia então a necessidade de um clamor, de um desejo profundo no coração dela. E por isso ela permaneceu buscando ao Senhor. E olha o que o versículo 9 diz: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uau! Então mais uma vez ela se volta para buscar o Senhor. E a Bíblia diz que ela está com a alma amargurada. Ela está aqui ferida, machucada. Por quê? Porque com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquele desejo profundo não realizado produziu aquela amargura, aquela tristeza, aquela situação realmente difícil. E por isso ela estava diante do Senhor. E mesmo diante dessa amargura, ela se volta para o Senhor. Ela foi buscar o Senhor, ela não foi murmurar, mas ela foi abrir o coração. Sabe, é interessante que Deus ouve pessoas amarguradas. Impressionante. Essa é uma história. Deus ouve quando você está triste. Deus ouve quando você está em lágrimas. Deus ouve quando você está sofrendo. Deus entende. E Deus está ali para te suprir. Deus está ali para cuidar de você. Deus está ali para te abraçar, para te acolher, para dizer: estou contigo, filha. Eu vou fazer. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. Está chegando. Então Deus ouve. Você sabe, essa mentira de que para Deus nos ouvir nós precisamos estar
sempre para cima. Não, não. Há momentos em que nós não estamos para cima, momentos que estamos chateados. E Deus ama a nossa sinceridade, né? Ontem eu ouvi uma palavra do pastor Márcio sobre isso, né? Essa sinceridade, você está sincera, você de fato está mostrando aquilo que está no seu coração, você está abrindo o seu coração para Deus, dizendo: Deus, faz isso na minha vida. Deus, eu quero muito que esse milagre aconteça. Eu quero muito que as coisas mudem na minha casa. Eu quero muito a restauração do meu casamento. Eu quero muito a conversão dos meus filhos. Eu quero muito essa mudança financeira na minha vida. Eu quero muito essa cura. Eu quero muito. E esse voltar-se para o Senhor, com certeza, vai produzir esse milagre extraordinário, não é? Então Deus que nos ama, que é Pai, Ele vê o nosso sofrimento, sim. Ele vê a nossa dor e vem e nos atende. Em nome do Senhor Jesus. Então há momentos que vamos chorar, há momentos que vamos rir. Mas às vezes há momentos de choro, sim. Momentos de lágrimas. Mas essas lágrimas vão ser recolhidas. Aleluia. Mas vai ter um dia também que toda lágrima será retirada, né? Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui ainda nessa terra há lágrimas, há choros. E muitas vezes por coisas que Deus mesmo colocou no nosso coração. De desejos profundos que Ele quer fazer nas nossas vidas, né? E então acontece uma oração de entrega. Versículo 11 diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vai ser um nazireu, né? Então, nesses versículos aqui, nós vemos que Ana achava que Deus havia esquecido dela, né? Mas também vemos aqui um propósito de Deus, o que Deus está querendo mostrar aqui para nós, um princípio espiritual, né? Então Ana achou que Deus havia esquecido dela, porém Deus não se esquece, né? Deus não se esquece, Deus não se esqueceu de você, Deus não esqueceu do seu pedido, Deus não esqueceu da sua oração, Deus não esqueceu daquilo que você tem buscado ao Senhor. Com certeza Ele fará o extraordinário na sua vida, né? Porque às vezes com o tempo que da demora, nós pensamos que esquecemos, né? Que Deus se esqueceu. Muitas vezes nós já tivemos essa experiência, né? De pedir carona e às vezes a pessoa demorar. Qual que é a nossa tendência, né? Acharmos que a pessoa esqueceu de nós, não é verdade? Mas Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu das suas lágrimas, Deus não se esqueceu do seu clamor, Deus não se esqueceu daquilo que você tem buscado a Ele, talvez por anos, mas eu tenho certeza que você vai experimentar desse milagre abundante da parte de Deus, né? Mas em segundo lugar, nós vemos aqui nesses versículos é que ela fez uma oração de entrega. Ela entregou de fato a sua petição a Deus, né? Chega um momento em que Deus é que Ele quer transformar aquele desejo que é seu, que você pensa que é seu, num desejo dele, num propósito dele. É impressionante. Antes de Deus de fato liberar ali uma palavra e o filho chegar logo ali depois de 9 meses, você vê que a oração de Ana foi não apenas ter um filho para si, mas um filho para a glória de Deus. Olha o que Deus fez. Deus mudou. Antes, Ana queria talvez ter o filho para si, para suprir uma necessidade pessoal. Talvez um filho para dar para o seu marido. Talvez um filho para calar as críticas, como de Penina. Às vezes a motivação do filho era apenas pessoal. E nada de errado você ter desejos pessoais. Mas chega um momento em que aquele desejo pessoal já não era mais pessoal simplesmente. Esse é o momento da mudança de chave. É o momento quando você entende que aquilo que você quer não é para você. É para o reino de Deus. É para a vontade de Deus. É para aquilo que Deus quer fazer.
para que a glória dele seja ainda maior. Para que Deus realmente deseja fazer, ele possa ser glorificado. Foi nesse ponto em que o milagre, então, chegou. Quando você entende que esses desejos profundos do coração não são simplesmente para saciar um desejo pessoal seu, mas que vai ser usado para a glória de Deus, que vai ser usado para o Senhor, que vai ser usado para glorificar o nome de Jesus. Eu quero dizer que esses desejos profundos que não saem, que talvez está há muito tempo no seu coração, não é para você, é para Ele. Não é simplesmente para você, é para Ele, é para que o nome dele seja glorificado. E aqui chegou num ponto muito importante. É o ponto em que você entendeu que os seus desejos não são para você mesmo. Em primeiro lugar é para Deus. Em primeiro lugar é para que o propósito dele se cumpra na sua vida e o nome dele seja glorificado. Mas claro, Deus também vai permitir que você desfrute. Mas em primeiro lugar, tudo que nós temos e somos é para a honra e para a glória do Senhor, né? E aí então nós vemos a incompreensão. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Elia a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Elia a teve por embriagada e lhe disse, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então Ana se rendeu aos pés do Senhor e por muito tempo. E ela foi incompreendida, não é, por parte do sacerdote. O sacerdote, na verdade, a julgou. Falou, você está embriagado dessa maneira como você está aí, você está cheio de vinhos, sai desse lugar. Veja, às vezes as pessoas não vão entender, não, olha, por que você está assim? Porque você quer muito isso. Tá vendo? Você está ficando louca ou louco, querendo umas coisas dessas. Mas Deus sabe. E Deus sabia o que estava para acontecer. E ela permitiu. E ela disse, eu não estou embriagada, eu estou aflita. Eu quero muito ver esse milagre. Versículo 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é o que tenho falado até agora. Ou seja, chegou a um ponto de ficar também ansiosa, né? Aqui nós vemos essa história, mas deixa eu te dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de vós as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ou seja, aquilo que você deseja muito, aquilo que você quer muito de Deus, entrega nas mãos do Senhor. Vai orar mesmo. Literalmente, Ana foi orar. Ela entregou os desejos do coração dela para Deus, né? Essa é a maneira como nós vencemos. Mas sabe de uma coisa? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. No mundo temos pressões. Temos desejos também que nós temos em Deus também nos pressiona, não é verdade? Mas com certeza é para o milagre. E então no versículo 17 nós temos a palavra profética. E nós vamos liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, porque ela havia recebido uma palavra profética. Então Ana clamou, Ana chorou, Ana esperou. E aqui então nós vemos Eli, na verdade, liberando uma palavra profética. Mas é o mesmo que agora há pouco havia achado que ela estava embriagada. Veja, não saia descartando as pessoas quando as pessoas ou a sua liderança errar com você, sabe? Ele errou. Ele julgou pela aparência. Ele achou que Ana estava embriagada. Mas sabe de uma coisa? Foi Eli também que profetizou um filho, que liberou uma palavra e disse, vai em paz. Hoje você entrou aqui e para você ouvir isso, vai em paz, que Deus já concedeu o seu milagre. Deus já
concedeu o seu milagre. Vai em paz. Essa é a palavra. O que Deus tem para você vai se cumprir. E vai ser glorioso. E vai ser poderoso em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra de fé no seu coração. O seu milagre já chegou. Fique em paz. Paz. Apenas receba a paz, aquela convicção interior de que Deus já fez. Eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer isso, como Eli disse. Vai em paz e o Deus Israel te conceda a petição que fizeste. Receba em nome de Jesus. Natan, receba essa palavra. Receba essa palavra, Franciele. Clau, receba. Amém, Murá. Receba em nome de Jesus esse desejo profundo, viu, Murá? Do coração de vocês. É porque está vindo profeta de Deus. Aquilo que vocês tanto sonham e que não parou. Vocês poderiam ter esquecido, poderiam ter não mais orado, mas se permanece, é porque tem algo ainda para acontecer. E vai acontecer em o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 1, versículo 19 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, como se Deus esquecesse, né? Ela concedeu, e passado o devido tempo, teve um filho, e lhe chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aleluia! Uau! Chega um momento em que o semblante muda, a paz vem, e agora é só esperar que o milagre vai chegar, que o Samuel vai chegar, que do Senhor o pedi. Do Senhor o pedi. Samuel significa isso. Cadê o seu Samuel? Seu Samuel é do Senhor o pedir. É o seu pedido respondido. Samuel é a certeza de que Deus ouve os pedidos mais profundos, os desejos mais profundos, que Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o seu desejo. Samuel é a resposta do pedido, do clamor, da oração, da permanência, para ser esse grande profeta que Samuel foi. Aquele que veio a ungir Saul, aquele que veio para ungir Davi, aquele que foi um grande líder, um grande profeta nas mãos do Senhor. E eu estou dizendo isso para você. O seu Samuel está chegando. O seu milagre está chegando em nome do Senhor Jesus. Receba essa oração. Receba essa palavra profética. Receba essa ministração do seu coração, porque Deus, de fato, quer operar milagres extraordinários na sua vida. Principalmente aqueles que ao longo do tempo não saíram. Ao longo dos anos não se perderam. Agora mesmo, enquanto eu ministrava, você lembrava de desejos profundos que não mudaram, que continuam aí na sua vida. Com certeza é porque Deus ainda não terminou a obra que Ele começou. Aquilo que você tem buscado talvez por anos vai se cumprir. E vai ser glória para Ele. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, na sua história, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar essa palavra mais uma vez na sua vida. Pai, nessa hora eu libero uma palavra de vida. Eu não sei quais são os desejos mais íntimos, mais profundos do coração dos meus irmãos, mas agora mesmo, Pai, não importa qual seja, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer o extraordinário. O Senhor é poderoso para fazer milagres que nós nunca vimos. Pai, eu quero falar para esse que tem desejado ter um filho, especificamente. Pai, essa mulher que tem ansiado por anos ter um filho, eu quero declarar que o milagre já aconteceu. Em nome de Jesus, já é liberado hoje.
Esse que tem um desejo profundo de ver Deus se movendo na família dele. Deus, eu quero declarar que o Senhor já moveu. Pai, esse tem um desejo profundo de ser transformado, de ser mudado pelo Senhor. Eu declaro que isso já aconteceu. Pai, não importa o clamor, não importa o desejo mais íntimo e profundo. Eu creio que o Senhor pode ouvir a oração, a nossa oração. E o nosso liberar profético, de uma palavra viva, de uma palavra poderosa. Pai, eu declaro que os Samuéis já são liberados na vida dos meus irmãos agora mesmo. E aquilo que nós pedimos ao Senhor, talvez por muito tempo, o Senhor nos concede hoje. De uma forma miraculosa. Um milagre extraordinário. Em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo. Oh Deus poderoso. Oh Senhor Jesus. Acredite. Acredite. Deus, de fato, tem algo para fazer. E Ele vai fazer. Esses desejos que não saíram do seu coração vão acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, Kátia. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve as palavras proféticas que são liberadas. Em nome de Jesus. E hoje é uma ministração profética ao seu coração. Não pare de orar. Mas deixa eu te dizer, saia hoje em paz. De que esse desejo do seu coração, que não saiu por muitos anos, agora vai se cumprir, literalmente vai se cumprir. E eu quero que depois você testemunhe, assim como a Kátia testemunhou, que nós profetizamos lá no ano passado, quando nós fomos lá na Videira Belo Horizonte, e tem acontecido. Eu quero dizer algo para você, também vai acontecer na sua vida, na sua história, hoje, em nome do Senhor Jesus. As coisas começam a mudar hoje. A partir dessa fé que você tem na palavra. Dessa fé. Não é por acaso que você entrou aqui. Não é por acaso que você chegou aqui. Não é por acaso que você está ouvindo essas mensagens nesses dias. Com certeza essas palavras vão ser liberadas do trono para que você tenha fé. Que você saia com a certeza de que Deus já fez. E tudo vai ser para a honra e para a glória dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é muito bom. Deixa eu fazer algo aqui. Falar algo aqui importante para você. Nos dias 13, 14 e 15, domingo, segunda e terça, nós vamos fazer 3 dias sobre Apocalipse. Vamos falar 3 dias sobre Apocalipse via Zoom, e presencial vai ser na segunda e na terça para quem mora aqui no sul da Flórida, Miami, pode participar na nossa igreja, mas nós vamos fazer via Zoom. Nós vamos criar um grupo, na verdade já foi criado, você vai poder entrar nesse grupo, onde nós vamos mandar o link do Zoom para você, tá bom? Então você vai entrar no grupo e aí nós vamos fazer uma imersão de Apocalipse durante 3 dias. E vai ser poderoso. Vai ser muito bom. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Eu vou fazer pelo Zoom, até para você estar como se fosse numa sala de aula. Também para você ter liberdade depois para perguntar para mim. Então vai ser um tempo muito bom, mas é importante que você entre no grupo, tá bom? Pra gente mandar pra você, tá? E outra coisa, não deixe de orar por mim. Ore pela minha casa, minha família. E com certeza ore por aquilo que nós estamos fazendo durante esse ano. Eu sei que há resistências, há lutas, mas todas elas já foram vencidas em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas eu preciso muito da sua oração, para que a gente continue durante todo esse ano ministrando palavras proféticas como essa de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, entra aí na nossa bio. Você não está inscrito no nosso canal no YouTube, faça isso, porque ali fica gravadas as palavras, né? Com certeza vai ser uma
uma grande bênção, tá bom? E nós estamos juntos, crendo coisas maiores que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, amo vocês. Vocês são uma grande bênção na minha vida. E que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, José. Obrigado. Ore mesmo por nós. Amém. Glória a Deus, Franciele. Live poderosa mesmo. Aleluia. Vamos compartilhar agora com outros aquilo que nós recebemos aqui. Porque há muitas pessoas com desejos profundos que precisam do milagre. E essa palavra são para esses hoje. Aleluia. Amo vocês. Um grande abraço. Deus abençoe.